A gente quer ter menos direito, a gente quer ter todo respeito, a gente quer viver numa nação, a gente quer ser um cidadão, a gente quer viver numa nação, a gente quer ser um cidadão. A nossa democracia é representativa, não é uma democracia direta, é uma democracia representativa que se faz através dos partidos políticos e de seus representantes nas câmaras legislativas. Verdade seja dita, o vice-presidente Pedro Aleixo puxou muita brasa para o lado de Minas Gerais. E eu então pedi vista no processo, no dia seguinte levaram uma solução mais adequada, estabelecendo uma proporcionalidade maior do Estado de São Paulo no contexto da federação. E levei uma solução e quando o presidente Costa e Silva leu a solução apresentada por mim, disse, desse jeito também não, professor, porque você puxou a sardinha para São Paulo. E vamos estabelecer uma solução intermédia. E fizemos uma solução que até hoje me parece mais adequada. A representação proporcional à medida com base no censo eleitoral. Ao contrário da Constituição de 88, que descambou para um absurdo, estabelecendo um número máximo para São Paulo de 70 deputados, e não mais do que 70 deputados, enquanto que só o Estado de Tocantins tem 8. O erro nosso foi termos colocado 8 deputados como mínimo para esses ex-territórios. Aí foi a grande distorção, porque se tivéssemos mantido o que existia antes da Assembleia Nacional Constituinte, 3 deputados, né, nós teríamos hoje talvez uma melhor e mais adequada, equilibrada representação no Congresso. No sistema eleitoral brasileiro, os estados menos desenvolvidos, vamos dizer assim, os estados do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste são favorecidos. Eles elegem mais deputados do que deveriam. Há uma desproporção. O eleitor do Amapá, o eleitor de Rondônia, vale 16 vezes o eleitor de São Paulo. O voto dele vale mais. Então isso faz com que muitas vezes um partido tenha mais votos do que o outro, mas tenha menos deputados. Quer dizer que o sistema eleitoral distorce a força, a proporção entre votos e cadeiras no Brasil. Hoje, quando você quer limitar, por exemplo, a participação de uma legenda de aluguel no horário gratuito numa campanha, você não consegue porque a justiça diz que isso contraria a Constituição. E eu não estou falando de partidos pequenos, não, estou falando da legenda de aluguel, esses partidos que o sujeito inventa poucos meses antes, vende a legenda ou vai para um programa de televisão só para atacar um candidato, alugado que foi por outro. Né? Coisa que atrapalha, né? Por que isso acontece? Acontece porque os programas dos partidos numa democracia são simplesmente propostas que se realizam mais ou menos, não é? Um cientista político entende que os partidos não vão ao governo para realizar programas, eles fazem programas para ganhar eleições. Então, um programa que não tenha nenhuma chance de levar esse partido ao poder acaba sendo abandonado. Nós somos uma família barulhenta, uma família napolitana, que a mulher quer às vezes arrebentar a cabeça do marido, mas se fala do marido, ela é capaz de dar um tiro e matar. Os partidos que são mais ideologizados são os partidos que são muito pequenos e não têm nenhuma chance de progredir, ou têm muito pouca chance de crescer. Se eles crescem, eles vão se tornando mais pragmáticos e menos ideológicos. E a razão é simples, porque eles têm que buscar votos aonde for possível. Porque, finalmente, numa democracia, a meta de um partido é chegar ao poder. Eu vim aqui para trazer o apoio do PSDB e o meu próprio à candidatura
da turma. Eu acho que se deteriorou muito a prática política, muito. Porque se instituiu, se legitimou uma coisa que se chama dinheiro de campanha, e o dinheiro de campanha acabou sendo um processo de corrupção, de, vamos dizer, de fechar olhos para comissões e para licitações fraudulentas, e para tudo isso que estamos testemunhando e denunciando, aí sempre que podemos, que temos uma dificuldade muito grande de conseguir provas disso, mas o fato é que o custo das campanhas virou pretexto para que políticos ponham no seu próprio bolso um dinheiro que não se sabe quanto é, não é mesmo? E aí você vê uma prosperidade indecente de homens públicos. Verbas existem para você fazer campanha, mas você tem que, de alguma forma, fazer um jogo de recursos públicos que para mim é corrupção. A tendência no mundo é o Estado financiar as campanhas. Né? O lado positivo disso é que você pode inibir um pouco da corrupção eleitoral. Boa parte da corrupção eleitoral vem do dinheiro privado que vai para as campanhas e ninguém controla. Se você vincular financiamento de campanha, o problema é você conseguir fazer isso. Financiamento de campanha com controle, você proibir investimento privado na eleição, isso pode ser um ganho. Né? De novo, um aspecto problemático é que os partidos vão mais e mais ficar dependentes do Estado. O Brasil hoje está assistindo, em eleições sucessivas, a vitória daqueles que têm dinheiro e a derrota dos que têm talento, mas não têm dinheiro. Isso é bom para a política do Brasil? Eu acho que isso é muito ruim. O que sim preocupa é essa falta de convicção partidária. Os políticos optam por partidos não em função das posições políticas que os partidos tenham assumido, mas em função de interesses concretos político-eleitorais. A carreira política no Brasil é uma carreira repleta de incertezas. É fácil um deputado se reeleger no Brasil. Geralmente uma boa porcentagem não consegue. Então o deputado, ele procura segurança quando chega no Congresso. Como não existem impedimentos que ele mude de partido, ele logo busca uma legenda que lhe traga mais benefícios na disputa pelo voto. Benefício pode significar estar próximo do governo, ou pode significar estar numa legenda onde é mais fácil de eleger. Eu penso que toda a sociedade brasileira precisaria acompanhar um pouco mais o Congresso Nacional, para as pessoas se darem conta de que no Congresso Nacional tem uma minoria que representa os interesses e as aspirações da maioria da sociedade. Eu muitas vezes não consigo compreender por que o povo reclama tanto da vida, reclama tanto da classe política, e quando chega na época da eleição, o povo consegue colocar no poder exatamente aqueles que ele se queixou a vida inteira. Como é que